É isso aí, estamos no ar. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Fato econômico, a economia além da conjuntura, neste dia 14 de fevereiro de 2025, calor, né? Mas vamos discutir um pouco de economia, de inteligência emocional, de saúde, que todas essas variáveis estão interligadas. E hoje o Lucas trouxe um convidado, né? Que ele vai fazer essa apresentação para a gente aí. Lucas, vamos lá, contigo. Muito bem, pessoal. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Trazendo aqui com vocês o Dr. Érico Ectoyer. É assim que se pronuncia, doutor? Perfeito. Doutor, ele é médico, psiquiatra, aí a gente se conhece já há algum tempo. E a gente vai falar aí hoje, então, sobre inteligência emocional dentro do mundo dos negócios, aí até para desenvolver um pouquinho em função da importância que tem tudo isso, não só no contexto social, de saúde, mas também o impacto financeiro que traz isso na vida das pessoas e, por consequência, toda aquela questão que levam as pessoas a se desanimarem, a, às vezes, mudar o rumo da vida, né? Às vezes um empresário, ele acaba mudando a sua perspectiva, deixando de empreender, né, e indo para outros rumos, acaba voltando para a CLT, ou decidindo fazer outra coisa, né, para dentro da sua profissão, por ter sofrido algum trauma, alguma coisa emocional, né? Então, seguindo nessa linha, doutor Érico, é um prazer estar com você de novo e deixamos a palavra contigo. Legal, né? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Eu agradeço o honroso convite. Espero poder contribuir com o público de vocês e com o fato econômico, né? De fato, o que tu dizias ali, Lucas, hoje no Brasil, alguém para empreender tem que ser muito corajoso. É quase que uma insanidade, né? Abrir um negócio pela questão do risco, por carga tributária, por inadimplência, por legislação. Então, é um Deus nos acuda. Quem quer sossego, quem quer paz, vai fazer qualquer outra coisa, menos abrir um negócio, porque quem menos tem paz é quem tem um negócio, porque a pessoa está sempre, vamos dizer, conectada, sempre atenta ao que acontece, é o dólar que aumenta, é não sei o quê. Então, são muitas variáveis, a pessoa tem que ter um certo preparo emocional para poder dar conta disso tudo, sem tanto sofrimento, sem tanto desgaste, né? Até porque essa questão do preparo emocional para lidar com os desafios da vida é algo que a gente vai construindo mais ou menos como condicionamento físico quando a gente vai numa academia. À medida que a gente vai enfrentando uma série de situações, a gente vai se sentindo mais apto, mais fortalecido, o couro vai engrossando, e aí a gente se assusta menos com os desafios. Aquela história, a gente já consegue confiar mais no nosso taco, né? Para começo de Exatamente. conversa. É bem por aí mesmo. É complicado hoje a gente pensar em trabalhar no Brasil, a gente diz em meter os peitos, né, e abrir um negócio. Até porque um empreendedor hoje, como o senhor comentou, é carga tributária, o empresário ele sempre é visto como um vilão hoje diante da sociedade, ele é sempre o explorador, né, que a gente chama, que isso veio um conceito lá da época da Revolução Industrial ainda, né, onde que o empresário ele extraía vamos entrar na linha do marxismo agora, toda a mais-valia do seu colaborador, né, que era a mão de obra, e tirava o lucro em cima do próprio funcionário. Muita coisa mudou de lá para cá, obviamente, né, mas mesmo assim ainda hoje se tem um conceito disso dentro da sociedade, né. E eu estava pensando assim, puxando o foco para a questão das emoções, o que se diz hoje, que eu tenho acompanhado? Se diz que as pessoas, os colaboradores, são contratados em função das habilidades técnicas, em função do seu currículo,
e as pessoas são dispensadas, uma expressão muito interessante que outro dia escutei, as pessoas são promovidas ao mercado de trabalho em função da sua inabilidade emocional. Quer dizer, cada vez está mais em foco a necessidade, assim, para se ter êxito, para se ter sucesso, né? Algumas faculdades têm como matéria, né, os soft skills, são essas habilidades, habilidades leves, essas habilidades de relação interpessoal, porque isso de fato faz muita diferença no desenvolvimento da carreira, no desenvolvimento profissional. Vocês devem ter visto notícia dessa semana, anteontem, ontem, né? Algo assim como a saúde mental dos funcionários vai passar a ser uma incumbência também da empresa. Oh, que legal que a empresa possa oportunizar, quem sabe, ambientes mais saudáveis, oportunizar situações de reflexão, dar alguma assistência, fazer atividades de prevenção ao funcionário. Ótimo, que bom! Isso certamente vai diminuir muito assim os afastamentos, diminuir o absenteísmo. Eu acho que pode fazer bastante diferença para o funcionário, para o colaborador, que quem sabe ficará mais protegido, mais amparado, e para o empresário, que terá menos perdas assim com ausência ao trabalho, impossibilidade de trabalhar. Então, não sei como é que isso vai ser implantado, mas eu acho que é interessante essa possibilidade de, já que o poder público não estabelece uma política competente de prevenção à saúde mental, quem sabe algumas empresas têm oportunidade, mas aí, de novo, é mais uma incumbência para as empresas, né? Érico, Exatamente. deixa eu te fazer uma Fale. pergunta assim, ó. De que maneira você, como profissional da área, como é que você poderia orientar um gestor de uma empresa ou um funcionário de uma empresa quando essa empresa está com problema ou quando ele está com problema? Como é que você ajudaria essa pessoa com relação ao bem-estar emocional, tá? Para você evitar a doença no ambiente de trabalho que crie problemas. Como é que tu pensa nisso? Como é que tu lidaria com uma pessoa dessa? Tá, vamos ver. Eu vou trazer para vocês, André, um exemplo prático de algo que eu vejo praticamente todos os dias. É muito comum as pessoas chegarem aqui no meu consultório e me dizerem assim: não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais o meu casamento, não aguento mais isso, aquilo, aquilo outro, tá? Aí, à medida que vai se fazendo uma avaliação, a gente vai conversando, se vê, olha, a dificuldade, a impaciência, o sofrimento não está só não é pontual, não é só com trabalho, é com uma série de segmentos da vida, uma série de setores. Então, se vê, o problema não é com trabalho. No caso dessa pessoa que tem um sofrimento generalizado, aí é mais fácil. Aí eu digo, olha, fulano, tu vê, na tua vida nesse momento nada tá legal, nada vale a pena, nada te entusiasma. Então, não é que tudo tá errado. Tu é que não tá bem, tu não tá legal. Vamos ver o que está acontecendo contigo, estratégias para tu melhorar. Então, eu trago, André, esse como um exemplo assim de quando as pessoas não estão bem, né? Que aí a impressão é que o mundo está desabando, parece que está tudo cinza. Uma outra questão é quando um empresário, um funcionário, alguém se dá conta, olha, eu não estou legal, o resto da minha vida até está bem, mas eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu estou insatisfeito com a minha empresa, com os resultados. Eu acho que aí o que todos nós temos que fazer é uma coisa que, em geral, a gente não é treinado, a gente não aprende, é a resolver problemas. E para resolver problemas, a gente tem que parar para pensar, não se preocupar. As pessoas confundem preocupação. Preocupação é uma coisa sofrida, desnecessária, é uma perda de tempo, porque a gente acaba ficando como um cachorro correndo atrás do rabo, dando voltas e não evolui. Agora, o parar para pensar, eu vejo, é algo muito mais produtivo e eficiente. Por exemplo, né, eu já li algumas coisas nesse sentido. Lá pelas tantas, tu te depara, tá, qual é o problema?
Tal, é esse. Tá, quais são as possíveis causas? São essas. Quais são as possíveis alternativas que eu tenho? Tá, são aquelas. O que que me parece mais viável fazer como primeira escolha? Então, o parar para pensar é a gente se deparar com uma situação, é como segurar uma batata quente na mão e ter essa tolerância. Olha, eu vou ter que segurar essa batata quente na mão um tempo até que ela possa esfriar para eu ver qual o encaminhamento que eu vou dar. Porque é muito comum, André, Lucas e quem nos acompanha, que quando a gente se depara com um problema, com um desafio, que a gente se angustie muito, se assuste, o que é natural, o que é esperado, porque, vamos dizer, a gente foi surpreendido por aquela situação. Às vezes podem ser situações sérias, situações graves, assim, mas que a gente tem que dar um tempo. Um outro dia eu vi uma coisa interessante, assim, o tempo que a gente precisa para encontrar uma saída é muito maior do que o tempo que o problema surgiu. Então, um problema surge em instantes. Às vezes, a gente precisa horas, dias, pensando, avaliando possibilidades para encontrar uma alternativa. Então, se a gente pode, num primeiro momento, não se apavorar e se dar o tempo, olha, eu estou com um problema, o que que eu vou fazer com isso? E que tu não fique naquela urgência de se livrar do problema. É muito comum a gente se assusta, a gente se angustia, a gente fica sem saber o que fazer e quer se livrar do problema. E nessa ânsia de se livrar do problema, a chance de que impulsivamente façamos bobagem ou que a gente possa ter um comportamento assim de boicote autodestrutivo é muito grande, André. Então, assim, quando a gente tem um problema, ótimo, não é que seja bom ter um problema, mas é um desafio. É como se diz também, um problema é uma oportunidade de desenvolvimento, de melhoria, de revisão. Então, o que eu faço na minha vida pessoal, quando eu me deparo com um problema, bom, eu vou parar para pensar o que que é isso, da onde que vem, o que que eu posso fazer com isso. Érico, a gente pode fazer uma relação com a ideia de fé, religião? A gente pode linkar uma coisa com a outra. O cara que tem uma religião, tem uma fé em algo, ele sabe lidar com esses problemas de uma maneira melhor que a outra pessoa que não tem fé. Tu conseguiria fazer assim um paralelo Não, com essa questão? tem, André. A tua pergunta é muito interessante. Tem, isso até tem muita estatística na medicina de que as pessoas que têm fé, mas fé não necessariamente numa determinada religião, mas que as pessoas que têm fé têm mais saúde. Porque, ou eu diria assim, as pessoas que têm uma espiritualidade mais desenvolvidas são pessoas mais saudáveis ou pessoas mais seguras. Mas a fé tem um efeito muito positivo. Por quê? A fé nos traz uma sensação de que não estamos sozinhos nesse mundo, né? Que tem alguém por nós, alguém que nos cuida, alguém que nos acolhe, alguém que nos protege. Então, isso é bastante confortável. Agora, também podemos pensar que a gente possa ter fé. Olha, no nosso conhecimento, no nosso discernimento, na nossa experiência, na nossa capacidade de lidar com a diversidade. E a gente que tem mais idade, o Lucas é um guri novo, acho que o André, como eu, já tem mais quilometragem, a gente vai adquirindo assim essa experiência na vida e a gente não se assusta com pouca coisa, né, André? Então, é uma outra forma, assim, a gente vai adquirindo essa autoconfiança e que isso nos deixa mais aptos a enfrentar desafios maiores. Eu não sei se eu te Tá. respondo. Sim, sim, sim. Agora, deixa eu só fazer mais um paralelo com isso daí. Vamos lá. Trazendo agora não tanto assim para a questão da religião e da fé, tá? Se você fizer uma relação com essas gerações X, Y, Z, vamos dar um nome de X, Y, Z, fica mais fácil. Tu conseguiria diferenciar qual a geração que consegue lidar melhor com problemas, né? Ou com dificuldades? Tu podia falar um pouco sobre isso? Assim, o que que se tem visto até? O que que se fala sobre... Tempos atrás eu fiz uma palestra interessante
sobre essa geração digital até. O que que se vê, que se fala da geração digital? A geração digital, esse pessoal que essa gurizada que nasceu do ano 2000 para cá, que já nasceram totalmente inseridos na tecnologia, smartphone, computador, tablet, escambau, tudo isso que é, vamos dizer que vamos dizer, eu digo assim que eu sou dinossauro, que eu estou me alfabetizando, ainda sou um analfabeto digital, tenho um conhecimento muito restrito. Então, esse pessoal que nasceu nesse mundo digital se chama geração perdida. Mas como geração perdida? A gurizada está perdida? Não, não é que a gurizada está perdida. É que em função do mundo digital, do excesso de telas, o excesso de tempo de tela, a restrição na interação, no convívio com as pessoas, até porque o nosso desenvolvimento cognitivo, o nosso desenvolvimento emocional, intelectual se dá na interação. Na interação com o outro é que a gente aprende e desenvolve os códigos, a gente desenvolve a sociabilidade. Então, o que que se tem comprovação? Várias comprovações disso. Primeiro, diminuiu o QI. É a primeira vez na história da humanidade que uma geração subsequente vem com um quociente de inteligência menor. Segundo lugar, é muito preocupante a doença mental entre os jovens em função do isolamento, das telas. E aí entram outros componentes, André e Lucas, como, por exemplo, as famílias desconectadas, a permissividade dos pais, a falta de autoridade, daquela figura de autoridade dos pais, tudo isso tem deixado esses jovens mais fragilizados e mais vulneráveis. Então, os jovens de hoje, infelizmente, são mais frágeis. O Issam Tiba, o falecido, faz há poucos anos que faleceu, era um psiquiatra paulista, uma obra muito interessante. Num dos livros dele, ele usa a expressão assim, os jovens parafusos de geleia. Tá, mas como parafuso de geleia? Sim, quando a vida dá uma torção, quando a vida dá um aperto, se desmancha. Então, isso é um fenômeno recente, um fenômeno interessante no nosso meio, no mundo ocidental, que os jovens estão mais frágeis, os jovens estão com menos tolerância à frustração, que os jovens estão saindo bem mais tarde de casa, que estão investindo menos num projeto de vida. Então, é todo uma conivência dos pais com os filhos, é uma permissividade para poupar os filhos, para não, mas eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, eu me esforcei, eu saí de casa cedo, eu trabalhei, eu não tinha dinheiro, eu quase que passei fome. Então, essa proteção excessiva está fragilizando os filhos e, às vezes, até pior do que isso, André e Lucas, imbecilizando os filhos. Então, nesse sentido, o rumo que está a nossa cultura, e aí entra mais a cultura da aparência, a cultura da imagem, todo mundo quer ser influencer, porque é aquela ideia, não, eu vou ficar rico com 20 anos, olha o Whindersson Nunes, olha não sei mais quem, olha não sei quem, como se fosse muito fácil. Então, tem algumas distorções, assim, que se a família não está muito atenta, se o pai não está muito, os pais, esses jovens correm o risco de se perderem no meio do caminho. Tá. Sou total acordo com o que tu falou, tá? Só vou te alugar em mais uma coisazinha. Vamos lá, estou achando ótimas colocações de vocês. Tu vê assim, ó, Érico, existiu desde o ano passado aquela discussão. A gente sabe que o celular em sala de aula é uma ferramenta de estudo, tá? Então, você poder usar um celular, um tablet, que vai complementar no teu estudo, eu acho que é super salutar. Por que esse problema que veio de cima para baixo, né, de Brasília para baixo, de proibir o uso do celular? Primeira suposição, né, falta de autonomia das escolas. Né? Segunda suposição, falta de autonomia dos professores. Desliga o celular, tira o celular. Né? O que tu acha dessa temática? Porque a gente pega, se você pegar a rede social, tem gente que fala absurdos, que o governo está se metendo numa coisa dessa. Né? Mas se você for olhar,
se você for deixar a sociedade decidir, eu acho que a sociedade, no momento atual, não vai decidir nada. E o que a gente vê é uma dificuldade do aluno de se concentrar numa aula, né? Porque é o que a gente sempre discute aqui em casa. Aqui são casos de 2 doutores, um é doutor em economia, o outro é doutor em engenharia civil. A gente diz que o estudar, o aprender, faz parte do sofrer. Né? Tu não aprende fácil, né? Tu tem que abrir um livro, tu tem que estudar dias e dias seguidos, tu tem que deixar de sair, tem que deixar de cinema, tem que deixar de dormir para aprender alguma coisa. Então, o aprender também traz o sofrer. Tá? O que tu acha disso daí? O aprender exige esforço. Eu gosto muito do professor Leandro Carnal, de ler o que ele escreve, assistir às palestras dele. E tempos atrás eu escutei uma frase dele que, para mim, ficou meio que como um chiclete na cabeça e até tem me ajudado. O Leandro Carnal disse em alguma vez assim: pessoal, esforço é como banho. Às vezes, banho é todo dia, às vezes a gente precisa tomar banho 2 vezes por dia. Por que eu achei muito legal essa frase e me ajudou? Às vezes de manhã cedo eu estou com preguiça de levantar, mas de novo, todo esse dia, essa rotina, não tem problema. Às vezes tem dia que a gente está muito disposto, vai fazer, outros dias a gente vai pelo compromisso. Então, essa ideia, como tu trazes, André, o esforço é normal, o esforço é necessário, é esperado, nem todo dia a gente está motivado, entusiasmado. Em geral, sexta-feira um pouco mais, porque aí a gente vai, né, tirar o pé do acelerador um pouco, mas essa questão do estudo, do esforço, do investimento, da capacidade do jovem suportar frustrações, do jovem plantar para depois colher, tudo isso é um exercício que eu acho que é função dos pais ajudarem nessa caminhada. A questão do celular, eu acho importante que isso venha como uma política pública, porque eu sou da época, né? Eu sou da época que a gente podia andar de moto sem capacete. Não sei se tu lembra disso. A lei do capacete, eu acho que surgiu em 82, 84. Por aí. Então, imagina, Lucas, não era obrigatório usar, não precisava usar capacete. Tu podia andar na estrada sem capacete, tu andava na cidade sem capacete, nenhum. Então, surgiu a lei do capacete. Legal. Talvez há uns 20 anos atrás surgiu a lei da obrigação do uso de cinto de segurança, não foi? Sim. Tá. Então, assim, ó, eu acho que essas leis, essas políticas públicas trazem parâmetros e ajudam as pessoas a entenderem, né, do que é importante e necessário. Um exemplo só. É obrigatório o uso de cinto de segurança, mas a estatística mostra que no banco de trás 50% não usa e no banco da frente 20% não usa. Tem gente que se orgulha em dizer que não usa o cinto de segurança, apesar de toda a comprovação que existe da eficiência, que protege, etc, etc e tal. Então, eu acho que essas políticas públicas vêm trazer uma norma até para ajudar os pais e ajudar os professores de dizer assim, de fato, o celular na educação, porque qual é o problema? Assim, ó, primeiro, o jovem vai ficar distraído na sala de aula, tá? Usando o celular, não vai prestar atenção no professor. Segundo, o que acontecia nos intervalos do recreio, na chegada e nem saída? Ninguém conversava, né? Então, eu acho isso também, André, Lucas e quem nos acompanha, e isso deixa os pais mais à vontade para coibirem em casa o uso do celular e botarem regras, o que pouca gente consegue fazer, porque os pais têm muita dificuldade de frustrar os filhos. Os pais parece que ficam refém do amor dos filhos, refém da aprovação dos filhos. Mas eu acho importante como parâmetro. Se vai resolver o problema por si só, acho que vai amenizar, não vai resolver, mas eu acho importante. Obrigado. Lucas? Eu acho que assim, ó, eu até estava refletindo e anotando algumas coisas aqui, especificamente sobre essa parte agora que vocês estavam comentando sobre o uso do celular, enfim, as leis de usar capacete, usar cinto de segurança. A gente vai muito naquela ideia de que
pessoas hoje não têm mais autorresponsabilidade, né? Inclusive, aquele pronunciamento que teve do Mark Zuckerberg, né, o dono do Facebook, da Meta, enfim, sobre os filtros de informações, de fake news e tudo mais, né? Que ele tem o apoio do presidente Trump para reduzir esses filtros agora, e as pessoas elas serão responsabilizadas e responsáveis por acreditar ou não no que estão vendo e pelo que postam também, né? Que as pessoas elas adoram hoje em dia terceirizar a culpa, né? Então, eu compartilhei uma notícia, mas a notícia era falsa. Ah, mas a culpa foi de quem escreveu. Não, você compartilhou, você também é culpado em tese, né? Sim. Voltando um pouquinho lá, um pouco mais do início do que a gente estava falando, com a questão de resolver problemas e a questão também, antes disso, que foi falado sobre o autoconhecimento. Eu até estava dando uma pesquisada aqui, porque eu lembrei da frase, mas eu não lembrava a quem ela tinha sido atribuída, e se eu não estou enganado, foi a Sócrates, um deles, que é o conhece-te a ti mesmo. Porque você se conhecendo, eu acredito que fica muito mais fácil da gente gerenciar o que está sentindo, né, no momento que está tomando uma decisão ou tudo mais. Com relação à parte de fé, esses dias eu assisti um vídeo também, não sei se ele era real, de fato, cientificamente falando, um neurologista dizendo que quando a pessoa começa a fazer uma oração, o lobo pré-frontal, salvo engano, ele tem uma irrigação de sangue muito anormal para superior, no sentido. E isso estimula o cérebro e faz ele se desenvolver mais no sentido de tomada de decisão. Então, você, em tese, você estar fazendo uma oração, ele te ajuda a tomar decisões, a refletir e tomar decisões. De certa forma, se você, como vocês comentaram antes, se você tem fé, você tem um nível de consciência um tanto mais espiritualizado, mais elevado, onde você consegue tomar decisões mais conscientes, juntando isso, ciência e religião. Não sei o que tu pensa a respeito disso, doutor Eric. Não, o que tu trazes de fato ocorre, mas isso ocorre porque, vamos dizer, a pessoa que é religiosa, aquilo tem sentido, aquilo tem significado, aquilo mexe com muita emoção, e essa emoção, a emoção pode ser de uma oração, a emoção pode ser de uma música, de uma fotografia, tem muitas coisas que mexem as nossas emoções, e isso traz um estímulo em áreas específicas do cérebro. Então, isso acontece. Agora, a religião é um fator protetor para a imunidade, para a nossa saúde, isso é muito bom. Mas eu acho que não é a única saída, a religião. Eu acho que é um caminho interessante, é um fator de proteção, mas eu acho que tem outros, como tu dizia, essa frase do Sócrates, o conhece a ti mesmo. Eu acho muito interessante a ideia da autoconsciência, né? A autoconsciência é isso, a gente poder tomar contato com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a gente poder ter essa curiosidade de pensar, tá, mas da onde que está vindo isso? Se eu estou triste, se eu estou angustiado, por que será? Porque as nossas emoções não caem do céu, as nossas emoções, como eu digo, têm pé e cabeça, têm origem, né? Fora algumas doenças orgânicas, que é um pouco diferente o desenvolvimento, mas que a gente possa ter essa consciência e se dar conta, olha, eu estou querendo agir assim, eu estou querendo reagir assado, vamos pensar melhor. É um exercício que a gente praticamente não faz, porque o nosso cérebro, para economizar energia, 40% das coisas que o nosso cérebro faz é em piloto automático, tipo escovar os dentes, fazer a barba e etc, etc, tomar banho, porque ele não precisa pensar, é automatizado para economizar energia. Então, a gente tem que desligar o piloto automático para parar para pensar, a gente tem que questionar o pensamento, né? Porque muitas vezes, André e Lucas, a nossa mente nos mente. Mas como assim a nossa mente nos mente?
Às vezes a gente tem vontade, tem desejo, a gente fica impulsionado a fazer algo que não é bom para a gente. Ah, mas eu vi aquele negócio, eu vi tal coisa, é imperdível. Mas é imperdível, cara, tu vai ficar endividado, tu vai comprometer, sabe? Então, muitas vezes, as tentações, que é uma coisa normal, as tentações, as ilusões, que podem ser estimuladas pela nossa Né? carência, pela nossa frustração, a nossa tristeza, às vezes a gente se encanta com algo que não é bom para a gente, que não nos faz bem. Mas isso é muito trabalhoso a gente estabelecer esse diálogo interno, essa conversa com a gente mesmo, de, cara, o que que tu está fazendo contigo? Onde é que tu vai chegar com isso? Sabe? Doutor, agora que tu comentasse sobre essa questão no automático, tá? Eu me recordei do livro do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, né? Que ele cita o sistema 1 e o sistema 2, que eu não lembro direito qual que é, mas o 1 seria o automático e o 2 seria o racional, né? Que um é o emocional e o racional. Pensando nessa linha de raciocínio e sobre também a parte que tu comentou sobre, é uma oportunidade, é imperdível, é com urgência. Isso tudo são gatilhos emocionais de venda, né? Sim. Inclusive, trazendo mais um spoiler aqui, a gente está desenvolvendo um treinamento de vendas, né, baseado em treinar líderes de equipes e os próprios profissionais de vendas, os vendedores, em transformar eles em profissionais de venda. Mas para que eles façam vendas com ética, e não esse tipo de venda baseada em gatilho, em bater meta e tudo mais. A gente tem todo um contexto e é bem abrangente, né? Mas você formar a pessoa e trazer a consciência para o vendedor de que se ele estiver vendendo algo que o cliente não pode pagar, ele nunca mais vai voltar, né? Ah, Então, sim. relacionando essa parte dos gatilhos emocionais e da parte do sistema automático e do sistema racional, como as pessoas podem se proteger de tomar decisões erradas nesse sentido? Olha, aquelas coisas básicas, Lucas, André, eu não lembro exatamente a sequência, mas da gente parar para pensar, tá, mas eu preciso disso, né? Eu posso adquirir isso? Vai fazer diferença na minha vida? Tempo atrás eu via uma informação que dizia assim, quando a gente passa. Hoje tem a internet que facilita tudo e a gente compra num site em 2, 3, 4 cliques, não precisa nem botar dados. Então a coisa ficou muito mais complicada, a facilidade é muito maior, isso nos deixa mais vulneráveis. Mas a questão do desejo por compra é uma questão assim de que dura 6, 7 minutos. Tu vê uma coisa e fica encantado, quero porque quero. Aí é mais ou menos como criança que a gente vai no mercado e vê bala, vê chocolate, vê bolacha e quer porque quer. Então isso dura minutos. O que que o pessoal recomenda? Que é uma coisa difícil da gente fazer. Olha, então tá, eu estou com muita vontade de adquirir tal coisa, eu não sei bem se eu preciso, se eu posso. Eu vou dar uma pensada, se eu de fato quiser, eu volto aqui amanhã ou depois, porque aquele produto não está em extinção, não vai desaparecer. É mais ou menos, Lucas, como quando a gente não quer aumentar de peso. Bah, eu adoro esse sorvete, eu adoro tal coisa, mas peraí, a minha prioridade é manter o meu peso, a minha prioridade é emagrecer. Então, eu posso abrir mão desse desejo. Eu sou adulto o suficiente para lidar com a frustração, para suportar o desconforto da frustração e não entrar no auto-engano dessa satisfação imediata de desejo. Uhum. Tu sabe, Tem ô uma. Érico, Eu te essa cortei de tua novo, fala André. aí, Só contextualizar aqui, tá, depois eu já tá. te repasso. Tem uma que eu estou usando ultimamente que eu lembrei de quando eu era criança. Quando eu ia olhar alguma coisa que eu tinha interesse, um brinquedo ou qualquer coisa que a mãe me levava junto, ela dizia: tá bom, na volta a gente compra. Ah, não, essa é Não tradicional. existia volta, porque daí na volta você nunca ia voltar, na Não, verdade, né? dava uma volta por outro lado, não passava ali, Exato, mas era uma exato, estratégia de lidar, perfeito. exato. Érico, Olha, André, você falou dessa questão do consumo, né? Eu me lembrei de uns anos atrás, agora não sei precisar quando é que foi, mas teve uma grande montadora
de automóveis no Brasil, que usava uma propaganda dela exatamente isso, falando assim, somente neste final de semana, nunca mais, só nesse final de semana vai ter promoção do carro a taxa zero, né? E aí eu ficava imaginando, puta, mas será que nunca mais, em mais 20, 30 anos, eles nunca mais vão fazer isso? E tinha gente que acabava indo lá, porque eu era muito amigo do dono, né? Ele disse assim, André, sempre funciona essa propaganda. Sempre funciona. Tem sempre uns 2, 3, 4, 5 que acabam caindo, vão lá só para dar uma olhadinha e a gente acaba vendendo um carro para eles. Tá? Gatilho de urgência. E da escassez. Isso aí. Isso. Por quê? Sim, mas é que nem a Black Friday. É Black Fraud, né? Mas o que acontece? Vamos ver. Por exemplo, essa questão do carro a juro zero. Sim, o juro zero, mas aí aquele carro foi aumentado em 2, 3 mil. Sim. Exatamente. Então, aquela história, não existe almoço grátis. Mas, vamos dizer, é muito interessante o neuromarketing, né? Que mexe com esses gatilhos emocionais das escassez, necessidades, etc. e tal, que a pessoa, vamos dizer, muita gente fica achando, não, agora, quando surgir a Black Friday, vai estar tudo barato, preço de liquidação, eu vou fazer um rancho. É mais ou menos como. Mas aí, quando a gente. Aquilo que falava o Lucas, né? Se a gente já é macaco velho, está mais tarimbado, a gente para pensar: olha, mas não existe barbada. Isso a gente se dá conta dessas coisas e a gente consegue fazer. A gente é menos ingênuo e a gente consegue fazer uma avaliação melhor. É mais ou menos como comprar ovo de Páscoa. Tu compra ovo de Páscoa muito melhor depois, na semana seguinte da Páscoa. E na verdade, o ovo de Páscoa, se você vai fazer a conta de quantas gramas você está comprando de chocolate só porque ele vem embalado no formato de um ovo, não faz o menor sentido. Sim, mas, André, é a mesma coisa panetone de Natal. Deixa passar o Natal, aí tu vai comprar um panetone de Natal gostosíssimo pela metade do preço. O ovo de Páscoa, se sobrar no mercado, também na semana seguinte é liquidação. Mas aí o difícil é a gente segurar a onda. Sim. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, assim. Vamos lá. Tu estava falando a gente está falando dessa questão do consumo, né? Aí eu vou te perguntar assim, eu sou economista, o Lucas é economista, tu é já da área da saúde, né? Sim. Realmente, de fato, agora me faltou a palavra, mas é perigoso, é problemático essa questão da necessidade do consumo por consumo. Isso leva a pessoa a adoecer, a ter problemas de saúde. Como é que tu trata isso? Como é que tu lida com isso? Isso, André, é uma coisa muito, muito séria, porque o que se passa hoje na nossa cultura, na nossa sociedade? Algum tempo atrás, vamos dizer, a gente queria ter uma formação, ter uma profissão, prestar um serviço bom, a partir daí ser reconhecido e a gente conquistar um lugar de respeito na sociedade, né? Hoje em dia, o que a gurizada quer? A gurizada não está preocupada em ser, a gurizada quer ter. Eu quero ter o celular, aquele caro, eu quero ter o carro bom, não tem essa preocupação. Aparecer, na verdade, né? Não tem essa preocupação no construir uma trajetória, construir uma carreira, e é como eu dizia antes, vamos plantando, 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 em algum momento essa colheita vai começar a ser mais farta e generosa. E assim, ó, isso não é à toa. Por exemplo, vamos ver a questão dos celulares. Eu já andei lendo bastante sobre essas questões digitais, assim. Desde que foi criado essa rolagem contínua, que a gente fica passando a tela sem parar, e isso foi feito de propósito. Qual é a intenção disso? O algoritmo faz o quê? O algoritmo do celular, ele fica nos mostrando mais do mesmo do que a gente gosta de ver, do que a gente tem pesquisado, e isso é uma forte indução ao consumo, porque por detrás disso, nesse neuromarketing e etc. e tal, está implícito essa ideia.
nós existimos, nós somos felizes, nós estamos inseridos na sociedade à medida que a gente consome. À medida que a gente consome, é que a gente vai ser feliz, que a gente vai ter valor e que o objetivo da vida, quanto mais consumirmos, mais felizes nós somos. Isso não é real, né? Não, pouquíssimas pessoas têm esse acesso ilimitado a bens de consumo. Então, traz essa ideia de que quanto mais nós consumirmos, mais felizes nós somos. E isso gera uma frustração, uma insatisfação imensa numa grande parte da população que não tem esse discernimento, principalmente os mais jovens. Sim. Então, é uma armadilha perigosíssima. E por detrás disso também, eu acho que está essa questão da limitação do tempo de tela. Porque a gurizada fica exposta, fica vulnerável, e eles não são adultos, eles não têm esse discernimento, essa maturidade para pensar, para tolerar a frustração. A gurizada leva com muita facilidade gato por lebre. Sim, sim. Tem um documentário, inclusive, agora que o senhor estava falando sobre isso, sobre o algoritmo, que faz tempo já que ele está rodando na Netflix, e eu acredito que ele ainda esteja disponível, que se chama O Dilema das Redes. E ele fala justamente sobre isso. Ele traz aquela relação de como o algoritmo das redes sociais, seja lá Facebook, Instagram, Twitter, sei lá, ele acaba, como ele te entrega tudo que você pesquisa, tudo que você tem interesse, ele vai te jogando para cima, E especificamente voltado para o lado ativista, né, de movimentos que a gente pode chamar de, não dá para dizer criminosos, mas enfim, vamos lá, época de eleição, por exemplo, né, que você tem os extremismos, você tem pessoas que são extremamente de direita e extremamente de esquerda. Quando você pesquisa qualquer coisa sobre o governo de direita ou de esquerda, ele vai te trazer mais conteúdo, e você acaba acreditando que aquilo ali é a única verdade existente, porque não aparecem outros conteúdos. Sempre que tu entra, tu fica preso numa bolha. Exato. Só que basta você mudar o teu foco de pesquisa e o que você curte dentro do Instagram, por exemplo, que ele já vai começar a te mandar conteúdo diferente. Bom, a pessoa mudou o foco dela, então para mim ter a atenção dela, eu tenho que mandar esse conteúdo. É assim que é mais ou menos funciona o raciocínio do algoritmo, né? Mas isso de uma forma abrangente, isso é bem preocupante, na verdade, né? Vai lá, André. Érico, assim, ó, sinta-se à vontade de responder ou não, tá? Eu tenho uma curiosidade, eu conversei já uma vez com um médico que é conhecido meu. Por que tanto sucesso nos últimos anos do coaching? Tu teria uma explicação para isso? Claro, mas assim, ó, olha, eu acho que existem bons coaches, eu acho que tem gente que presta um serviço muito legal, mas o coach, André, é tipo um guru. Eu acho que os coaches estão tendo cada vez mais espaço na vida, na sociedade, na comunidade, ainda que eu vejo que eles acabam sendo muito assim denegridos e desqualificados, talvez alguns assim por não ter uma formação tão consistente, mas vamos dizer, cada vez a gente conversa com menos pessoas, se encontra com menos pessoas. A pandemia foi uma tragédia no isolamento social, porque a gente não podia se encontrar, não podia se abraçar, se visitar, as famílias são menores. Então, assim, ó, o coach acabou se tornando. O coach pode ser um estrategista, nos ajudar a fazer revisão na vida, de planejamento, disso e daquilo outro. Eu te digo até, numa mentoria que eu fiz há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, dentro do pacote dessa mentoria, teve algumas reuniões com uma coach muito boa de São Paulo, e as conversas foram extremamente proveitosas para mim a nível de carreira.
mas foi algo focado em questão de posicionamento, carreira e etc, etc e tal. Então, em algumas situações, vamos dizer, uma intervenção pontual, eu acho que pode ser muito útil, mas o que a gente sente, o que a gente precisa, a gente sente falta, às vezes, é de referências, é de ídolos, não se tem um avô para conversar, muitas vezes um pai, um irmão mais velho, um tio, e aí a gente vai buscando fora. Às vezes tem um exagero da gente querer que o coach, o guru, seja lá quem for, seja o salvador da pátria, né? Que não vai ser, mas um bom profissional pode prestar um bom serviço. É mais ou menos como a autoajuda, as palestras de autoajuda, né? Ah, aquilo lá pode palestras, livros de autoajuda, podem ajudar? Sim, pode ajudar, mas vai depender do uso que tu fizer disso. Senão se tem uma ideia assim muito, eu acho maldosa e reducionista, tipo assim, tem um livro, não sei de quem é, do 1000 ao 1.000.000, que passa a ideia como se qualquer um de nós pudesse se tornar milionário e quem não se tornou milionário ainda é um baita trouxa. Mas da Sim. onde? Sabe? Ficou muito Então, fácil, né? mas é que aí não estão reconhecendo que tem muita gente boa que não tem capacidade para empreender, não quer empreender, não tem essa ambição, não está disposta a trabalhar não sei quantos anos, que determinada carga. Então, isso é uma ilusão, é um engodo, e o pior é as pessoas acreditam. Que como se qualquer um da vida pudesse se tornar um Elon Musk, um Jeff Bezos. Não, são pessoas muito especiais. Eu conheço algumas pessoas assim aqui da nossa região, super bem-sucedidas, mas são pessoas especiais, são pessoas muito diferenciadas, que têm diferenciadas porque são melhores? Não, não são melhores do que nós. Às vezes são pessoas que têm uma capacidade intelectual fantástica, você tem um cérebro melhor do que nós, tem uma visão do mundo, da vida. Então são pessoas diferentes. Senão fica aquela ideia, não, todo mundo que se esforçar muito bem vai poder ser um Neymar na vida, todo jogador vai poder ser um Ronaldinho Gaúcho, um D'Alessandro, sei lá mais quem. Não, mas não é assim, isso não é a O realidade. Lázaro Brandão do Bradesco com o Silvio Santos do SBT, né? Não é assim. O que eu digo? Eu me considero assim uma pessoa com capacidade dentro da média. Eu tenho que me esforçar muito para ter os resultados que eu tenho. Às vezes eu acho muito interessante. Agora eu já não me surpreendo. Volta e meia eu conversava com alguém, um estudante universitário, às vezes cursos difíceis, agronomia, veterinária, medicina. E daí como é que tu estuda? Não, eu não estudo. Como tu não estuda? Não, mas eu só vou na aula. Tá, mas e caderno? Não, não tenho caderno. Tá, mas tu vai dizer, esses caras são os vadios? Não, esses caras não são os vadios. Esses caras têm uma capacidade intelectual acima da média, que eles não estudam, eles não têm caderno, eles sentam na aula e assimilam. Tu vai dizer, como é que pode? Sim, pode. Tem gente que tem uma capacidade acima da média, que são esses expoentes que a gente vê aí da economia, da ciência, etc e tal. Érico, eu estudei com um gurizinho na época do ensino fundamental, que ele sentava, a porta era do lado Faz tempo, esquerdo né, André? dele. Sim, faz tempo. Mas ele sentava, a porta do lado esquerdo, ele abria um pouquinho a porta, o olho da direita ele olhava o quadro, o olho da esquerda ele olhava para quem passava no corredor. Todo concurso ele era o 01. Concurso que eu digo, Colégio Naval, Escola Naval, a AMAN, a AFA, EPCAR, né? Todo concurso ele era o 01. E ele fazia assim, ele não copiava nada, um olho no quadro e o outro olho no corredor. Né? Então, tem O, pessoas que são diferenciadas, né? Eu digo assim, eu uso uma comparação. Olha, a maioria de nós vem de fábrica com motor 1.0. Motor 1.0, bom, funciona bem, com esforço vai longe, é econômico. Agora tem gente que nasce com motor 3.0, V6, turbo, intercooler, que tem 300 HP. Essas são as pessoas super. É o Steve Jobs. Essas são o Luciano Hang da vida, são o Pedro Brair, são o Erasmo Batistella.
eu não estou dizendo que eles são melhores, são pessoas muito determinadas, muito focadas, mas com certeza têm uma capacidade muito diferenciada. Obrigado, Érico. Lucas? Sabe, doutor Érico, que pensando agora, observando e ouvindo que vocês estavam, eu falo observando agora, justamente, o que eu ia falar. Existem perfis comportamentais diferentes, na verdade, né? E eu conversava hoje à tarde com uma senhorita, eu brinco com ela, né? Uma senhorita que está trabalhando comigo e ajudando a desenvolver esse Não, mas módulo de venda. tu é antigo, e chamar de senhorita isso aí era da época dos meus avós, cara. É uma Essa moça, é uma uma, jovem, essa senhorita. é uma, É, hein, essa é uma André, vamos pegar brincadeira, no pé dele agora. A essa coroa é uma aí, né? brincadeira interna, viu? Porque ela me chama de senhor por causa dos meus cabelos brancos e daí eu comecei a chamar ela de senhorita, né? Mas enfim, Tá. ela trabalha com perfis comportamentais, né? Ela faz psicanálise, salvo engano. Depois ela me corrige, vai me puxar a orelha. É Eliane Lodge, o nome dela. E ela estava trabalhando com a gente aí a questão de perfis comportamentais, né? Dentro dos perfis lá do Enneagrama, talvez o senhor já tenha ouvido falar, que tem as Sim. combinações lá que são pessoas que têm um perfil mais competitivo, tem pessoas que são com um perfil mais organizado, mais metódico, mais pacífico, mais criativo, né? E geralmente essas pessoas que elas empreendem de fato e que elas, por exemplo, um Luciano Hang, um Elon Musk, elas têm um perfil extremamente competitivo e elas são motivadas de certa forma até pelo ego e a criatividade. Quando junta esses dois perfis, acaba levando a pessoa cada vez mais para cima, porque ela tem ideias e ela bota as ideias em prática para cada vez crescer mais. Talvez seja isso que o senhor se refira quanto a ter uma capacidade maior, mas talvez seja só o perfil mesmo da pessoa, que ela tem um estímulo maior. Da mesma forma que a pessoa que ela trabalha numa CLT e é extremamente competente, talvez até mais do que o empreendedor, ela gosta de segurança e para ela não se importa, ela não é motivada por ego, ela não é competitiva a ponto de querer crescer mais do que o chefe dela, por exemplo. Não, sim, Lucas, mas aí eu acrescento, eu acho que a gente, para ser feliz, para viver bem, ter uma qualidade de vida boa, não precisa ser milionário, porque senão é Exato. uma ilusão essa, não, eu se ganhar na Mega Sena vou ser feliz, sabe? É tipo assim, não, pelo contrário, a maioria das pessoas ricas tem uma vida bem complexa, uma vida bem difícil em função de uma série de fatores, mas a gente fica se iludindo com essa ideia, não, se eu for rico, aí eu vou poder ter casa na praia, vou poder ter chácara, vou poder ter helicóptero, vou poder ter isso, como se felicidade e bem-estar fosse isso. Bem-estar, felicidade está baseado em relações, em vínculos, em interação, em convívio, não em dinheiro. Claro que se a gente passa fome, não tem como ser feliz, mas se a gente tem casa, comida, trabalho, né, e não vive num sufoco financeiro, em geral isso já é suficiente para ser feliz. É algo enganoso imaginarmos, tudo bem que as pessoas desejem ser milionários, mas a felicidade não tá, a felicidade não é proporcional ao patrimônio ou à renda. É aquela história que tem um ditado que diz que o homem ele era tão pobre que só tinha dinheiro, né? Não sei se o senhor Exato. já ouviu. O cara é tão miserável que a única coisa que tem na vida é dinheiro. O pior é que algumas pessoas, infelizmente, essa é a realidade. É o Scrooge, né? Um conto de Natal. É, algo do Mais ou menos tipo. isso. É. Érico, assim, Doutor, eu ó, só queria te fazer. deixa eu fazer mais uma. Érico, assim, como é que tu poderia definir felicidade? Uma pessoa ser feliz? Eu sei que não é fácil falar isso. Não, né, vamos dizer, definição eu não vou te dizer porque eu não. Mas o que eu acho que é ser feliz, por exemplo? Eu ainda dizia para uma pessoa hoje no início da tarde: olha, eu dizia, eu sou feliz, eu gosto do meu trabalho. Eu trabalho com isso há 34 anos, o meu trabalho tem sentido para mim. Eu vejo que eu ajudo as pessoas, que eu faço diferença na vida das pessoas. Todo dia eu vejo gente sofrendo muito, todo dia eu vejo gente que melhorou muito. Eu acho muito legal me sentir útil.
Então, o meu trabalho me proporciona uma renda bem legal, me proporciona ter uma qualidade de vida boa. Então, assim, ó, felicidade é a gente ter sentido na vida, é a gente ter propósito na vida, a gente gostar do que faz, fazer o que gosta, poder, fora do trabalho, ter uma vida familiar, uma vida social, legal, gratificante para a gente, cada um da sua maneira. Então, eu vejo felicidade, André, como um equilíbrio. Né? Um Tá. equilíbrio. Ainda uma pessoa me dizia, não, mas a tua vida hoje, a tua vida deve ser maravilhosa, no sentido, não, olha, a minha vida também tem problemas, tem desafios, e etc e tal, não existe família maravilhosa, a grama do vizinho sempre é mais verde, mas eu acho que a gente poder encontrar sentido para a vida, né? A gente poder se divertir com coisas simples, tomar um chimarrão, fazer um churrasco, dar uma caminhada, ler um livro, conversar com os amigos, né? Para mim, eu vejo felicidade é essa integração e esse equilíbrio. Tá. Mas você sendo da área da saúde e nós sendo da área das sociais aplicadas, por que as pessoas relacionam felicidade com bens? Mas Eu é tenho que ter um por. carro, eu tenho que ter um relógio, eu tenho que viajar para Disney. Tá, Isso vai me mas trazer aí eu acho que é por várias razões. Uma delas é pela comparação. Né? Essa é a porqueira das redes sociais que tu fica te comparando. Eu muitas vezes estou trabalhando e numa hora de folga, pego o celular e vejo, pá, mas o fulano está nas Ilhas Gregas. Bah, mas olha, o outro está passeando em Nova York. Bah, mas e eu aqui, será que eu sou o trouxa que estou trabalhando? Sabe? Então, assim, as redes sociais fazem esse desserviço à comparação. E as pessoas, em geral, quanto menor a cidade, mais acontece isso. Ah, mas olha só, Uhum. o André trocou de carro. Como é que eu vou ficar para trás? Ah, não, É que mas na cidade pequena o não André precisa levou os nem filhos dele para social, né? Disney. Então, assim, ó, e toda a nossa cultura, todo o nosso marketing, como eu dizia, tem essa ideia de associar bem-estar, felicidade como consumo. E se a gente não está avisado, a gente compra essa ideia. Ah, não, se eu trocar de carro, se eu comprar um apartamento na praia, se eu viajar, eu vou ser mais feliz. Mas da onde? Às vezes a pessoa vai se endividar, vai ficar no sufoco. Então, aí a gente tem que estar muito atento, porque aí essa é a mensagem subliminar que a propaganda nos passa, que as telas nos passam, para que a gente, associando consumo com bem-estar, às vezes é o contrário, né? Tentando lembrar uma. O budismo tem algumas frases muito interessantes, tipo assim, quem menos deseja é mais feliz. Quer dizer, quanto mais coisas a gente desejar, mais infelizes a gente é. O ex-presidente do Uruguai, Mujica, que faleceu agora há pouco, ele repetia umas frases que não era dele, mas eu acho que ficaram conhecidas, tipo assim, o dinheiro que a gente gasta é tempo de vida. A gente está gastando tempo de vida para comprar um carro, para uma coisa assim que às vezes a gente não gosta, que a gente não precise, mas é um luxo. A gente está gastando não é dinheiro, é tempo de vida, porque a gente ganha dinheiro com o tempo de vida. A gente está deixando de fazer outras coisas em função daquilo, que também é um jeito de não parar para pensar na vida, de não tomar contato com a finitude, não tomar contato com o envelhecimento e assim por diante, né? Mas tem esse apelo muito forte do consumo, e associando quem não tem um apartamento em Camboriú, em Itapema, é infeliz, é frustrado. Quem não vai passar as férias lá, então é um pobre coitado. Se tem uma ideia muito forte, assim como sendo padrões, assim, quase que pré-requisitos, sabe, André e Lucas? Ok, obrigado, Lucas. Eu ia até fazer um comentário que essa questão do conceito de felicidade, ele é tão difícil de definir quanto o conceito de sucesso, porque cada pessoa tem o seu próprio conceito, né? Sucesso para mim pode ser eu ter meu próprio negócio, enquanto sucesso para outra pessoa pode ser estar convivendo com a sua família, né, e ter tempo de qualidade com ela. Então, acredito que é muito nessa linha também. E sobre É, essa questão
Sim, Pode fale. falar. Eu vejo o sucesso e felicidade é que a gente possa estar sendo coerente com os nossos princípios, com o que é Exato. valoroso para mim, sabe? Nesse sentido, mas tu não vai para balneário? Não, não vou, eu acho aquilo lá um formigueiro, sabe? E quem quer ir, ótimo, vai, se divirta, não tem problema nenhum. Mas esse tipo de coisa, a gente não precisa entrar assim na manada, da gente poder ter esse discernimento. Olha, o que eu gosto, sei lá, eu gosto de ir lá para um canto, tomar um chimarrão, ficar com os amigos, de sossego. Cada um tem direito de criar o seu momento. Não existe um padrão. De que as pessoas tenham essa liberdade de poder ter fazer essa diferenciação e cada um Uhum. faça as suas escolhas, cada um tem um jeito de se divertir, tudo isso é válido e que a gente possa respeitar essas diferenças, porque saúde mental também passa por isso, saúde mental, inteligência emocional, a gente aceitar e respeitar as diferenças. Quem garante que o meu é o melhor? O meu jeito de pensar, eu acho que é o melhor para mim, é o mais coerente para mim, e nem sempre o meu jeito de pensar é o melhor para mim, mas quem dirá que para o outro é o melhor? Uhum. Esse tipo de É, situação, assim. é bem nessa linha que o senhor fala sobre a questão também da comparação, de você ficar se comparando, né? A questão da grama do vizinho ser mais verde. É que todo mundo vê só a pontinha do iceberg lá, que é a parte bonitinha que está lá por cima, mas não sabe todo o contexto, a estrutura que acontece por trás. Daqui a pouco, quanto aquele teu amigo que está lá viajando trabalhou o ano todo para poder estar lá nesse lugar por uma semana de férias, né? Não, claro, mas o que tem por detrás disso? Os filósofos falam muito disso. O ser humano é eternamente insatisfeito, Lucas. Eternamente insatisfeito, independente da situação que tu tiver. Sei lá, se tu tiver a oportunidade de conversar com Elon Musk, ele deve estar insatisfeito com uma série de coisas. Então, isso é da natureza do ser humano. Para nós, parece que nunca está bom o suficiente. E a gente tem um péssimo hábito de supervalorizar o que nos falta e não enxergar o que a gente já conquistou. Então a gente fica, é muito fácil a gente ficar com essa sensação, assim, com esse vazio, como um saco vazio, como se a nossa vida tivesse muito incompleta. É uma armadilha grande, mas isso é da espécie humana. Então, essa própria insatisfação do ser humano é que motivou as grandes navegações, quem sabe a conquista do espaço, a busca de novas tecnologias, o desenvolvimento. Então, o ser humano está sempre buscando mais. Que é a ideia E, do é, e copo meio aí, cheio, meio vazio, né? É, exato. O copo tá só pela metade, mas tu pode dizer de outra maneira, né? Para enxergar Olha só, o céu mais azul, né? aí que a gente volta para aquele conceito lá talvez da fé, da religião ou da espiritualidade, né? De você ser grato pelo que você tem. Quando você é grato pelo que tem, o que você quer, vem, né? Quando você é um eterno insatisfeito, que você está sempre reclamando, mas me falta isso, me falta aquilo, aí é o copo meio vazio, né, André? mas eu acho que é ainda mais do que isso, Lucas. Vamos dizer, esse eu digo assim, é um saco sem fundo, porque Uhum. a pessoa que é muito queixosa, isso não tem a ver com o que falta, é uma maneira de funcionar da personalidade, né? Então, assim, tem gente que é insuportavelmente queixosa, está sempre reclamando da vida, reclamando dos outros e não se compromete para melhorar a sua vida, para mudar a sua vida. Então, eu vejo isso como uma característica da personalidade. É muito fácil a gente ter esse saco sem fundo. Eu podia estar reclamando, ai que saco, 7 da noite, sexta-feira, eu estou conversando com os caras aqui. Bom, estou achando divertido, vocês me fazem perguntas interessantes, eu estou tendo oportunidade de compartilhar o que eu penso, as minhas experiências. Então, isso para mim é um tipo de desafio bem agradável. Então, depende muito de como a gente vivencia situações, de como a gente encara, porque, vou dizer, um ponto de vista é só a vista de um ponto. E a gente é saudável que a gente possa questionar os nossos pontos de vista e muitas vezes precisamos ressignificar uma série de coisas na nossa vida porque a gente pode estar equivocado. Ok. Lucas. Doutor, outra coisa que eu queria te perguntar agora e relacionar, que a gente saiu bastante para a linha do lado do consumidor, né? Lá no início que a gente estava falando também do lado empresarial.
voltando isso para um cenário onde que existe uma empresa, existe uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia existe o líder, né? Como que um líder pode lidar emocionalmente com os perfis diferentes que ele tem de pessoas dentro da sua equipe e com as suas próprias emoções para conseguir juntar tudo isso num time e fazer o negócio dar certo, né? Tá, eu não saberia te dizer assim de psicologia organizacional, liderança, mas assim, ó, eu acho que se o líder está bem com ele mesmo, né? Eu te dar um exemplo. Eu tenho um programa de rádio na Irapuru nas terças-feiras às 8 da noite. Muito legal. Eu conversava na terça passada com o Luiz Otávio Gama, que é o diretor aqui da ACD Passo Fundo, Associação Cristã dos Deficientes Físicos, é uma entidade fantástica, é o principal centro de recuperação do Estado de deficientes físicos, o principal centro de recuperação do Estado e um dos principais do Brasil. Eles têm uma equipe de 50 profissionais de saúde, mais 20 e tantos pessoal administrativo e gestão. Por que eu trago o exemplo deles? Eu estava conversando com ele e com a Cláudia, que é a diretora de serviço de saúde, e eles me dizendo que eles têm um clima organizacional excelente, que os colaboradores têm respeito, têm boa vontade, têm motivação, trabalham bem. E eles me dizendo humildemente, não, isso, não, é sorte, não, isso assim não é, ô Luiz Otávio, isso não é sorte, isso aí é capacidade de vocês, isso tem a ver com a personalidade da direção, isso vocês construíram, porque a maioria das vezes o que a gente vê o relato, que é um inferno trabalhar naquele lugar, porque o gerente pega no pé, o chefe tira o couro, o outro depois não reconhece, a colega faz fuxico. Então, assim, ó, eu vou resumir o que eu penso, Lucas. É a mesma coisa que num casamento, num namoro. É muito fácil a gente dizer de um jeito invejoso: ó, o Érico tem a sorte, é muito feliz no casamento. Olha, mas é que isso é construído, uma carreira é construída, uma família é construída, uma equipe eficiente é construído. Eles me diziam, aí perguntavam, tá, mas como é que é? Não, aí eu dizia, não, quando tem fuxico, quando tem confusão, a gente senta, conversa. Então, assim, isso tudo é construção. E isso passa pela saúde mental dos diretores, da chefia, da gerência, porque é muito comum nas empresas perseguição, é muito comum. Aí é aquilo que você sabe muito melhor do que eu. Aí não é liderança, aí é chefia, que tem uma diferença muito grande. Parece que o líder inspira as pessoas a crescerem, a se desenvolverem. O chefe intimida, o chefe ameaça. Mas eu acho que para um líder fazer com que os seus colaboradores cresçam, ele tem que ter uma visão, acho que muito boa de negócio e tem que ser uma pessoa bastante desenvolvida, evoluída, para montar um time que jogue junto. É como um time de futebol, né? Isso aí. Cada pessoa com a sua habilidade na posição correta para conseguir fazer que isso dê certo. E também as outras pessoas com essa habilidade gerencial, né? É como o capitão do navio. O capitão do navio tem que é como é como um técnico de futebol. O cara está ali na beira do campo, fulano faz isso, vai lá e determina as estratégias. Ele é o responsável, em última análise, pelo bom funcionamento da equipe. Então, de novo, não é sorte ou azar, isso é algo construído. Ô, doutor, tem mais uma pergunta que me ocorreu agora, tá? Com essa questão do líder, do treinador de futebol ou do capitão, por exemplo. Acontece nas empresas de ter que nem aquela pessoa que o senhor citou lá, de faz o fuxico aqui, o fuxico ali, do colaborador, que ele estaria um nível abaixo do líder, né? Mas que ele fica olhando para o líder dele, ele diz, meu líder tá lá, ele não faz nada, ele só fica mandando. Como é que um líder vai lidar com um colaborador nesse sentido? Olha, nessas situações, eu penso, eu acho que sempre a verdade, a sinceridade é o melhor. Se isso chega aos ouvidos do chefe, de alguma forma, chama fulano, fulano, como é que é isso? O que é? O que tu anda dizendo por aí?
sabe? Não vai assim castigar o outro, denegrir. Eu acho que fazer um esclarecimento. O que está acontecendo contigo, cara? Porque se alguém começa a fazer isso, vamos dizer, ele próprio está se sabotando, né? Sim. Pode ser por inveja, por rivalidade, por competição, mas é aquele exemplo, vamos dizer, voltando ao futebol, um jogador que falha, que faz uma bobagem e a torcida vaia, qual é o melhor jeito de ele se reerguer? Vai lá e faz um gol. Vai lá, joga, marca, se esforça, faz um gol. Aí é um jeito de se redimir com a torcida. Mostra serviço. Tu foi vaiado, tu pisou na bola, tu fez bobagem, tu ocasionou um pênalti. Ok, tu pisou na bola, tá, mas eu reconheço que eu me equivoquei, eu vou mostrar serviço, eu tô comprometido, sabe? Esse é o melhor jeito de tu te reerguer. Não é tu ficar se queixando. Uhum. E isso tanto para o lado do líder, de conduzir uma conversa com ele, e também para o lado do colaborador, de ele estar se sentindo assim, bom, por quê? Né? Vamos analisar o porquê que eu estou me sentindo assim, como é que esse colaborador ele vai, daqui a pouco, entender o lado do líder. Vou te Né? dar um exemplo. Hoje de manhã eu conversava com uma pessoa muito interessante, muito capaz. Ele me dizia assim: Érico, eu trabalhei 10 anos numa empresa, eu tinha um espaço muito legal, ajudei muito aquela empresa a crescer. Aí o dono da empresa contratou um cara lá, e esse cara era super bajulador, era super puxador de saco do dono. O dono dizia que ia fazer bobagem, ele elogiava, e aí ele dizia assim: olha, o ambiente de trabalho se tornou insuportável porque vamos dizer, esse bajulador não fazia nada certo, criava intriga, criava fuxico. Ele me diz: a gente tinha uma equipe bem legal naquela empresa, todo mundo saiu, ninguém aguentou. Então, assim, ó, quando entra, às vezes se tem uma influência ruim e o chefe, o dono do negócio, está de olhos fechados, está hipnotizado por aquela pessoa, o negócio não vai evoluir bem. Mas às vezes é difícil, às vezes tu te encanta com alguém que vem te elogiando, te puxando o saco, né? E aí tu te deixa levar. Mas aí que tá, a gente tem que estar atento às coisas, né? Isso é maturidade, isso é conhecimento, é poder escutar os outros. É muito importante a gente escutar os outros, porque às vezes a gente, em geral, não gosta de ouvir crítica, mas a crítica pode ser construtiva, nem sempre eu estou certo. Às vezes as pessoas me dizem coisas importantes a meu respeito que eu não tinha me dado conta e não tinha parado para pensar. Eu agradeço, bah, que legal, tu me fez uma crítica construtiva, bem legal, tu tens razão, eu estou equivocado nisso, eu não estou agindo certo. Mas aí a gente tem que ter essa humildade de escutar os outros, não achar que a gente é o dono da razão, Lucas e André. Érico, tu está dizendo então que a melhor saída para eu não adoecer, então, no caso, é pegar minha mochila e cair fora da empresa, é isso? Olha, o André, se a empresa está te adoecendo, está te fazendo muito mal, se a empresa não tem possibilidade de melhorar, de se desenvolver, a empresa poder assim evoluir, se desenvolver, às vezes a gente tem que desembarcar do navio. Olha, eu vou desembarcar desse navio porque o navio está afundando, eu não consigo reverter, estou indo embora. Tchau, vocês fiquem aí, eu Abandona não o quero barco. mais isso para mim. Obrigado. É um direito que a gente tem desembarcado o navio, a gente pode tentar, se for possível, não, vamos tentar salvar esse navio. O navio é legal, eu acho que tem algumas pessoas que estão equivocadas, estão mal informadas, tem que fazer algum reparo no casco, vamos dar um jeito que o navio é bom, tem conserto. Aí depende Aí, muito da situação, né? aí, nesse ponto, né, doutor, eu até vinha conversando sobre isso hoje também, que eu estava, alguns dias atrás, estressado com algumas situações que vinham acontecendo, mas era num contexto muito amplo. E aí eu pensei, bom, o meu estresse, ou eu tenho alguma atitude que eu posso tomar para mudar isso, ou não. Se eu não posso fazer nada para mudar isso, não tem porque eu me estressar com isso. Né? Então, se num contexto organizacional, por exemplo, a empresa está indo para o buraco, eu, como colaborador dela, eu posso fazer alguma coisa para melhorar, para ajudar? Se eu não posso, paciência. Não tem por que se estressar. Realmente, aí pula fora do barco e vai para o outro, né?
Tem o pessoal chama a oração da serenidade, eu acho fantástico, que diz assim, né? Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos mudar, quer dizer, serenidade para aceitar o que nós não podemos mudar, coragem para mudar aquelas que podemos, então, que a gente pode mudar o nosso alcance, vamos ter coragem, e sabedoria para distinguir umas coisas das outras. Se as pessoas não te escutam, isso pode ser num namoro, num trabalho, e etc, etc. Se as pessoas não te escutam, se aquilo ali não ecoa, não reverbera, tu pode dizer, olha, pessoal, sinto muito, eu estou desembarcando, eu desisti, cansei de lutar. Um exemplo claro disso, quando a mulher deixa de brigar com o marido pode achar, mas que beleza, ela deixou de brigar. Não, ela deixou de lutar, ela desistiu. Se ela deixou de brigar, é péssimo, é gravíssimo, ela já decidiu desembarcar. Então, assim, consolo para vocês, enquanto a mulher está brigando com a gente, ela está lutando pela relação. Quando ela desistiu de brigar, ela decidiu abandonar o barco. Estamos lascados. Esse que é o detalhe do relacionamento, né? Enquanto as pessoas estão brigando, eu escutei de uma amiga minha uma vez que ela disse: eu brigo com você porque eu gosto de você, senão eu não ia brigar contigo, eu só ia virar as costas e ir embora, né? Sim, porque inclusive ela é psicóloga. Claro, Lucas, mas a gente não vai, aquela história, eu não vou gastar pólvora em chimango, eu não vou desperdiçar energia, afeto com quem eu não gosto e com quem não me interessa. A gente briga, o que a gente quer, às vezes, é ajudar, ou às vezes as mulheres querem nos doutrinar, mudar o homem, enfim, mas a gente briga com quem a gente gosta. Ninguém chuta cachorro morto, né? É verdade. Por aí. O doutor, o papo tá muito bom, mas já faz 1h15 que a gente tá conversando aí. Eu já estou para sair correndo. Tu me disse que eu podia sair correndo ali com 45 minutos, 1 hora. Eu já estou vendo por onde eu vou sair correndo. Mas vamos lá, pessoal, se encaminhando para o fechamento aqui, então, só queria agradecer, então, primeiramente, a participação do doutor Érico, do André também, que está sempre com a gente aí. Doutor Érico, muito obrigado de verdade por essa... O senhor disse que não queria dar uma aula hoje, mas isso para mim isso foi muito mais do que uma aula. Não foi uma aula, pessoal, foi um bate-papo. Eu gostei muito das colocações de vocês. Valeu, gostei de conhecer o André. André, tu moras aonde? Eu moro na Minas Gerais, em Passo Fundo. Ah, mora aqui em Passo Fundo? Sim. Ah, que legal. Quem sabe a gente possa em algum momento conversar Eu vou depois te procurar. Qual é o teu Instagram? Eu te mando depois ali, pode ser? Me manda ali, quem sabe a gente... Eu quero ver exatamente que área tu trabalha, quem sabe a gente possa pensar em fazer um programa de rádio sobre o teu trabalho, sobre essa questão toda aí. Ok. Legal. Gostei da ideia. Isso, não... Oi? Tem o Instagram de todo mundo ali, do grupo marcado lá naquele post lá do Story. Ah, tá, eu vou procurar lá então. Pessoal, eu agradeço, foi um privilégio estar conversando com vocês, gostei muito de conhecer o André, o Lucas eu já conhecia, né? Bem, bacana o papo com vocês. Eu que agradeço, Ed. Agora eu só queria uma coisa, curiosidade, pronuncie o teu nome. Olha, se a gente for literalmente, como é alemão, é Hecteuer. Mais fácil. Isso, como o alemão, o H tem a pronúncia de R, Hecteuer. Mas olhando assim, eu falei, vou arriscar, não, acho melhor não. Bah, olha, eu levei muitos anos para aprender a escrever meu nome. Teu pai não gosta, né? Sério? Mas vamos lá, gente, só agradecendo aqui também. Agradecendo também o pessoal aqui, o Fernando Rocha, que estava comentando aqui, participando desde o início aqui com nós na live. E também, tem uma pessoa da família aí, doutor Érico, Silvia. Ah, minha irmã, legal. O Fernando Rocha é um profissional muito legal, é lá de Brasília, é um baita cara, o Fernando Rocha. Muito bem, pessoal. Obrigado, então, pela participação de todo mundo aí. André, a gente se vê na sequência. Doutor Érico. Ótimo final de semana a todos, pessoal. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Igualmente. Valeu. Tchau, tchau.